Memórias de Cuba. Como qualquer pessoa de bem, vejo com ojeriza o nosso bêbado fazendo afagos ao ditador e genocida Maduro, um narcotraficante fichado internacionalmente, e saindo em sua defesa contra os Estados Unidos, que parecem decididos a pôr um fim no narcotráfico com chumbo grosso. Assisto o ex-condenado a ébrio de ideologia tecer loas aos regimes ditatoriais de Rússia, China, Venezuela, Nicarágua, Irã e Cuba. Constato espantado que cursos de medicina são criados exclusivamente para invasores de propriedades no campo. E sei que o MST, fato público, forma suas lideranças em Cuba. E essa menção àquela pequena ilha caribenha me levou de volta ao passado, pois eu, se nunca fui ativista, também já estive em Cuba. Em 1993, recebi uma bolsa de estudos para fazer pós-graduação de aviação civil em Montreal, no IAMT, um prestigiado instituto joint venture entre o governo canadense e a Organização Civil de Aviação Internacional, a ICAO. O curso foi dado em inglês e havia participantes de todo o mundo, incluindo os países da antiga cortina de ferro que havia ruído 2 anos antes. Na classe, conheci diversos futuros ministros e até presidentes de seus países que me ampliaram a cultura e o networking, importantes ferramentas para um consultor. Era um momento de grande incerteza política, mas também de grande debate, sobretudo num fórum acadêmico como o IANT, e por sorte e empenho, terminei sendo eleito presidente da turma, uma tradição local que distingue o representante e orador, e consegui conquistar o primeiro lugar em notas. Em julho de 1996, já na iniciativa privada, trabalhando como consultor, fui convidado pelo IANT para a honrosa posição de professor temporário num dos diversos cursos de verão que faziam pelo mundo afora. Uma chance única. O problema, e sempre há um, pois como todos sabem, o ideograma da oportunidade sempre reboca o do risco, que o tal curso seria em Cuba. E o Congresso norte-americano havia aprovado poucos meses antes uma lei chamada Helms-Burton, que bania daquele país qualquer pessoa ou empresa que fizesse negócios com o governo ou empresas cubanas. Era a lei Magnitsky da época, que hoje tira o sono do STF. E isso era um problema enorme para um consultor iniciante como eu, já que a maioria dos serviços de consultoria, na época, vinha de empresas americanas. O governo do Canadá, que é parceiro dos Estados Unidos em quase tudo, pela primeira vez desde a Guerra do Vietnã, discordava politicamente do aliado, abrindo uma crise diplomática. Os canadenses, fiéis à sua história de preservação dos valores democráticos, entendiam que um embargo econômico era um grande erro e que serviria como um motivo ainda maior para a sobrevivência da ditadura cubana. Mas para acalmar os professores, o governo canadense fez um acordo de vista grossa com os americanos e combinou com o governo cubano que não haveria registros das entradas desses profissionais na imigração. E desse modo, achei que podia arriscar. Todos cumpriram suas palavras. O currículo era o básico de aviação civil e coube a cátedra de carga aérea, assunto em que eu tinha conhecimento bastante atualizado, pois já havia desempenhado por um ano a função de CEO numa empresa cargueira de um grupo de Miami. Os cubanos, agradecidos pelo curso que era totalmente subsidiado pela ICAO, não mediram esforços para agradar o nosso grupo de 10 professores, entre os quais eu era o único convidado e brasileiro. Segui de São Paulo direto a Havana, num velho quadrijato Ilyushin em 62, com suas fileiras de surradas poltronas de 6 assentos, e onde se podia, imagine, fumar charuto a bordo. Reuni-me na chegada com os colegas no aeroporto Rosemate, de onde fomos levados ao Palácio do Governo, e saudados num discurso de 3 horas de duração por Raul Castro. Fidel, na época, estava adoentado, graças a Deus. Instalaram-nos no Hotel Copacabana, com 5 estrelas, que, ao lado da piscina ornamental, tinha uma piscina olímpica com caixas de salto e tudo, porém com água do mar, que entrava pelo fundo e pelas laterais. Nos bons tempos, era um cassino fundado pelo mafioso Luke Luciano e por Meyer Lansky, que aparece no filme O Poderoso Chefão como o personagem Ryan Holt, muito bonito. No primeiro dia de trabalho, poucos professores puderam comparecer, já que na véspera, no jantar de boas-vindas,
Entre inúmeros discursos, o prato principal era uma espécie de feijoada, frijoles negros, acompanhada por patacones de plátano, um tipo de chips de banana salgada. Prato que, embora tranquilo para quem já comeu o sanduíche do aeroporto de Petrolina, detonou o delicado estômago dos franco-anglo-saxônicos. Restamos apenas eu, o coordenador do curso, e uma das professoras, todos sul-americanos, para dar início aos trabalhos. A turma de 70 alunos era composta em sua maioria absoluta por mulheres, funcionárias da empresa cubana de aeroportos e serviços, pouco interessadas na matéria do instrutor brasileiro, mas com uma agenda oculta interessante. Queriam saber o fim da novela brasileira Vale Tudo, que, vertida para o espanhol e em seus últimos capítulos, fazia um enorme sucesso na Cuba daqueles dias. E isso me valeu bastante, pois prometi fazer essa revelação no último dia de aula, caso o desempenho da turma fosse favorável. E foi. Minha primeira impressão da cidade de Havana foi a pior possível. As ruas sujas, as casas muitas em ruínas e os carros antigos demonstravam que tudo havia sido abandonado em 1953, no ano que eu nasci, quando os comunistas tomaram o poder. O comunismo é um grande escultor de ruínas e um eficiente difusor de miséria. As aulas eram em meio período, pela manhã, e na parte da tarde, cada um de nós tinha um carro com motorista à disposição e um funcionário acompanhante, membro do Partido Comunista, para visitar pontos previamente autorizados pelo governo. Meu motorista era um tipo magrela, naturalmente engraçado, com um bigodinho de malandro carioca, sempre vestido com a tradicional guaiabeira, aquela camisa de linho meio pardacenta que todos usam por lá. Chamava-se Diego e, após descobrir seu apelido, passei a chamá-lo de Quixote, pois realmente parecia o cavaleiro da triste figura de Cervantes. Já a acompanhante, comissária do partido, era feminina, muito embora tudo fizesse para disfarçar sua condição de mulher atraente. Cabelo preso, trajada sempre com uma saia azul escura até o joelho, camisa Oxford azul clara, lenço vermelho e diversos broches e pinzentes da juventude fidelista, Maria era a própria síntese do quanto um regime comunista pode ser nivelador. Mas as suas indumentária, postura e discurso fanáticos de apoio à revolução despertaram-me, é claro, imediatamente a libido reacionária. No momento em que fomos apresentados, tocava em minha mente aquela música dos Reis do Mambo. Era uma cidadela socialista e, como tal, tinha que ser conquistada. E a isso passei a dedicar parte dos 30 dias que passei em Cuba. Diego e Maria só me deixavam na hora de dormir. Fora isso, passavam todo o tempo ao meu lado, atentos a qualquer interesse de visita, desde que a um dos pontos aprovados. E todas as vezes que eu chegava a algum ponto turístico, lá estava um dos guias locais para me mostrar o local segundo a ótica socialista. Contra a fome, a miséria, o grande capital, etc. Já estava ficando um negócio chato. Mas chato mesmo era a presença constante de um violonista oficial, invariavelmente cantando Hasta Siempre, de Carlos Pueblo, uma música intragável e repetitiva que é a cara da Revolução Cubana. Esse aspecto musical é ainda mais triste quando se sabe que Cuba é a terra de grandes músicos, como Trio Los Panchos, Bienvenido Grana, Sonora Matanceira e Compás Segundo. Se Maria era uma rocha materialista, dialética e refratária a qualquer tipo de conversa que não tivesse fundo ideológico em prol do lumpesinato, Diego foi cooptado imediatamente quando lhe dei um dispositivo musical, Walkman, item inexistente no mercado cubano da época. A música era considerada uma recidiva pequeno-burguesa e, como tal, passível de autocrítica. Numa das noites, após a saída de meus guardiões, resolvi sair do hotel para respirar um ar fresco, quando me deparei com uma verdadeira multidão formada apenas por moças, contidas a duras penas pela polícia, inclusive com auxílio de cordões de isolamento. Na escada do hotel, fiquei surpreso quando duas jovens pulando a barreira policial vieram correndo em minha direção com duas guardas femininas em seu encalço. Agarrando-me uma em cada braço, pediram que eu dissesse que elas estavam comigo, sob o olhar de arguição das policiais, que pararam esperando minha decisão. Essas, como eu confirmasse, logo viraram as costas e voltaram à tarefa de contenção do resto da turma, como se nada houvesse acontecido. As moças me explicaram então, mostrando uma carteira especial,
que a frequência à boate do hotel, uma das melhores de Havana, e que só aceita turistas e acompanhantes, é limitada para elas a uma noite por semana. Fora disso, só a convite de algum turista, como eu havia feito. São as famosas riniteiras, moças que se prostituem por um jantar ou uma calça jeans e que representam 70% das jovens de família cubana. Pediram-me para que lhes pagasse a entrada da boate, pois não tinham dinheiro para isso. O custo era de $1. Para ser sincero, é preciso dizer que consegui a duras penas me manter casto, mesmo ante as tentativas das moças de me arrastar para dentro do antro de perdição, e ainda das promessas de me recompensar com impronunciáveis prazeres. Nada disso. Como piloto de caça, eu não perderia o princípio do objetivo, dispersando a força, naquela época ainda havia alguma, em objetivos secundários. Maria era o meu muro de Berlim. Maria era o prêmio máximo. Sucediam-se as aulas e os passeios dirigidos, até que, num descuido de Maria, consegui convencer Quixote a dar um perdido na comissária e cair no bafão de Havana. A primeira parada foi a meu pedido na Floridita, boteco onde Hemingway tomava seu daiquiri com rum Bacardi, cujas barricas hoje pertencem à estatal Havana Club. Depois de alguns shots de anerro, um rum envelhecido, Quixote abriu o verbo contra o regime, falando da miséria, da opressão e principalmente da falta de esperança. Contou-me que na ilha poucos eram comunistas, mas apenas vítimas de um regime brutal que conseguira calar a todos jogando pobre contra rico, branco contra negro, mulher contra homem, pai contra filho e irmão contra irmão. Disse-me que seu irmão era músico num baile proibido e convidou-me para ir até lá. Foi a minha segunda melhor noite em Havana. Num ambiente simples, consegui reconhecer então aqueles cubanos que sabemos alegres e dançarinos. Homens e mulheres verdadeiros malabaristas dançavam merengues, rumbas, mambos e salsas, enquanto as pequenas orquestras de trezeiros se alternavam fazendo a festa. O irmão de Quixote me apresentou a canções de Willie Quirino, proibidas em Cuba, como a fantástica El Diablo Chegou a La Habana, que fala mal de Fidel Castro. No dia seguinte, Quixote não apareceu nem para se despedir. Foi substituído por outro motorista e desapareceu. Seu crime? Falar a verdade sobre Cuba para um estrangeiro. Numa das tardes, encontrei um velho amigo do Yante, Angel Martínez, já então diretor executivo da Cubana de Aviação, para jantar na Bodeguita del Medio, outro restaurante favorito de Hemingway, que lá gostava do mojito, um drink de rum, limão e hortelã. Achei meu amigo muito triste, mas não quis perguntar muito. Lembrei-me de sua reação em visita ao Rio em 1992, quando eu o levei ao Barra Shopping e ele, impressionado, deixou escapar que os cubanos eram levados a acreditar que aquele tipo de construções, carros e lojas só existia nos Estados Unidos e na Europa. 2 anos depois desse jantar na Bodeguita del Medio, soube que meu amigo se lançara numa das balsas do mesmo Porto de Mariel, hoje modernizado com nosso dinheiro, em direção à Flórida. Chegou, mas perdeu um dos filhos. No último fim de semana, antes da aula final, e por influência de Angel, recebi um convite para o Hotel Meliá em Varadeiro, uma das mais belas praias que já pude ver. Lá, o governo cubano autorizou a construção de grandes hotéis que só recebem turistas estrangeiros ou funcionários do governo a serviço, que era o caso de minha acompanhante. As tonalidades de azul do mar são absolutamente únicas nessa praia, e foi lá que Maria também revelou seus matizes por completo. Parecendo mais relaxada, sabendo que a missão chegava ao fim, dispôs-se a dar um mergulho num comportado maiô preto, mas que já deixava antever o paraíso das massas prometido por Lenin. Alguns shots de tequila, ela detestava rum e eu faço qualquer negócio para encher a fama. Rolou um beijo, inicialmente meio contido, mas que se incendiou no exato momento em que, inspiradamente, ataquei de Trini Lopes. Jantamos no terraço à luz de velas, após o que fiz a proposta de tomar um nightcap, a saideira na língua dos gringos, em minha suíte. Sim, porque meus aposentos eram certamente os melhores do hotel. Bem, para resumir a história e evitar os detalhes sórdidos aos ouvidos mais pudicos, peço desculpa aos amigos leitores por minhas memórias serem tão pouco recheadas de ideologias e tão libidinosas. Mas é o que, não é? Memórias são memórias e eu não sou Garcia Lorca. Mas posso acrescentar minha convicção de que os cubanos são pessoas sofridas
por esse regime brutal que tentam agora nos impingir sorrateiramente e que, embaixo de uma casca de submissão, brotam esperanças de liberdade. E, além disso, estou absolutamente certo de que são afeitos como nós aos pequenos prazeres burgueses. E digo isso porque, pouco antes de despir o seu vestido, Maria, já com os olhos semicerrados, impôs uma última e inegociável condição para ir adiante. Me conta o fim da novela. Cerca de mí, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco